Vamos então à primeira questão para este debate. Vamos começar por olhar para as implicações do lambibotismo numa nação democrática. Tem muito se discutido relativamente a este fenómeno de lambibotismo que pressupõe a defesa de ideias dos líderes, não obstante em algum momento as mesmas estarem erradas. E a democracia pressupõe, digamos, o pluralismo de ideias e também a inclusão do povo na governação. A questão que eu coloco, começo por si, Gil Aníbal, é como alcançar a genuidade da democracia numa nação onde muitos têm o lambibotismo como um recurso de sobrevivência, submetendo-se à ideia de que geralmente, a ideia de quem geralmente governa ou de quem geralmente está numa posição de poder. Bem, primeiro há que contextualizar que se existem lambibotas é porque tem um serviço a prestar a quem eles acham que podem comprar esse serviço. Naturalmente, o lambibota, como se diz, ou o lambista, esse é o termo português. Muito bem, peço desculpas, ilustre Gil, volto consigo daqui a pouco. Coloco a mesma questão ao Dr. Baltazar Rafael. Como é que se pode alcançar a genuidade da democracia numa nação onde muitos têm o lambibotismo como uma fonte de sobrevivência, defendendo ideias dos seus líderes que em algum momento não estão corretas visivelmente e em alguns casos até indiscutivelmente? Olha, eu penso que a questão do lambibotismo surge exatamente num contexto em que estamos num país pobre. Estamos num país com um partido dominante, já por aí há 47 anos no poder. Estamos num país em que os jovens não têm perspectivas de vida e depois tem um partido que vem oferecer o Eldorado a esses mesmos jovens, que é o único que está a governar o país, que tem acesso aos recursos do país, o partido onde se fala mais de corrupção envolvendo os seus membros, etc. Ora, qualquer jovem, num país pobre, um jovem sem perspectivas, porque este país não dá perspectivas a ninguém, tu não fazes planos nem para os teus filhos, tu não sabes o que é que vai acontecer amanhã, de hoje para amanhã. Não tem... Então, os jovens, olhando para esta situação, eles todos vão se aliar a este partido, que lhes oferece o Eldorado. E a partir daí, começam até a defender ideias indefensáveis advindas desse mesmo partido. Ora, a partir daí, esse mesmo jovem perde aquilo que é o seu caráter, perde aquilo que é a sua essência, quase que vende a alma ao diabo, a esse mesmo partido, que é para sobreviver nesta selva que é criada pelo próprio Partido Frelimo. O Partido Frelimo é que cria esta selva e propicia com que os jovens, de alguma forma, procurem se aliar a este partido, porque sabem que é dali onde vão tirar alguma coisa para a sua sobrevivência, esquecendo aquilo que é a sua essência e aquilo que é o seu caráter. Eu penso que o lambibotismo é isto. E temos muitos jovens a seguirem por este caminho no Moçambique de hoje, porque de alguma forma querem se enquadrar nas instituições públicas, em altos cargos do Estado, querem ter acesso, portanto, a uma vida faustuosa. E esses mesmos jovens não olham para aquilo que eles próprios são, que são a força motriz deste país, que são a força que deve levar este país ao desenvolvimento e, portanto, metem-se neste tipo de situação. Mas repare também, esses mesmos jovens são chamados a esses partidos e depois, de fato, eles têm benefícios. Eu não vou falar de nomes aqui, mas há jovens, esses que nós chamamos de lambibotas, que têm residências na Ponta Vermelha, foram dadas durante este mandato e nós sabemos disso, têm viaturas topo de gama, são membros de conselhos de administração de empresas públicas, muitos deles não executivos, porque não percebem nada do que acontece naquelas empresas, vão lá como membros de conselho de administração não executivo, pura e simplesmente para ter um salário e continuarem a levar a sua vida, exibindo por vezes nas redes sociais, etc. E puxando, porque esta exibição que é feita para um jovem mal preparado, mentalmente, espiritualmente, etc., acaba levando estes mesmos jovens também a quererem ser membros deste partido dominante para tirarem as suas benesses
sem terem que trabalhar como algumas pessoas fazem. Então eu penso que o lambibotismo anda um pouco neste círculo vicioso em que se procura ter acesso aos recursos do Estado via partido Frelimo, o partido que está no poder. Portanto, podemos concordar, Dr. Baltazar, nessa sua ordem de ideia que a democracia é também minada pela pobreza que propicia o lambibotismo? Olha, para mim não há dúvidas absolutamente nenhumas. Se tu, por exemplo, estudas, terminas a faculdade ou o curso que estiveres a fazer, no ensino em que estás a fazer, tu tens uma perspectiva de vida. Essa perspectiva passa em ter um emprego bom, ter recursos para que a sua vida ande, para cuidar dos seus filhos, para cuidar dos seus familiares. Ora, se aparece alguém, se aparece um partido que me oferece isso tudo, porque eu vou andar atrás daquilo que são as ideias, mesmo que estas ideias estejam erradas, claramente que um jovem com este tipo de ambição há de seguir por esta via. E é aquilo que está a acontecer no nosso país. Os jovens já não pensam por si. Os jovens ouvem as ideias daquele partido, são aliciados por aquele partido e vão propalando essas ideias pela parte das redes sociais, etc. E verificamos isto, por exemplo, porque quando olhamos para aquele que é o líder do próprio partido, desculpem-me dizer isto, é um indivíduo vazio, é um indivíduo sem ideias. É um indivíduo que está a governar mal este país. E é um indivíduo que leva estes mesmos jovens a seguirem pela mesma via. São lambibotas, enganam o líder não tem pensamento próprio e vai seguindo por essas vias. Eu penso que isto é muito triste para uma sociedade. E nós temos jovens neste país com capacidade suficiente, com inteligência suficiente, para ser uma força dinâmica para levar este país para um outro nível e que depois acabam se deixando cair nestas situações por causa do problema do ventre. Muito bem. Ilustre Ismael Nhocuco, podemos convir que a nossa democracia está minada por consequência do lambibotismo? Bom, obrigado. Primeiro, mais uma vez, cumprimentar aqui os colegas do painel e a todos que nos assistem, não é? Eu penso que o lambibotismo ele tem que ser analisado em duas vertentes. A primeira vertente é a vertente do colambista ou do lambidor. E a segunda vertente é a vertente do lambido. Ok? Analisando do ponto de vista do lambidor, esta é uma forma de ser e de estar, é uma cultura que foi enraizada dentro da forma de ser e de estar do Partido Frelimo do ponto de vista de propaganda política. Ou seja, a Frelimo recruta, treina jovens para servirem de escudos políticos no âmbito do lambibotismo. Ou seja, os lambibotistas, eles não são só lambibotistas por causa da fome. A fome lhes leva a ir ao lambibotismo. Mas é uma forma de ser do Partido Frelimo. Ou seja, daqueles que governam e porque estão conscientes que governam tão mal, mas tão mal, eles precisam de pessoas que vão defender as suas causas perdidas. Eu depois vou dar exemplos concretos do que eu estou aqui a dizer. Queremos tentar entender as implicações disso na democracia. Sim, eu vou aí. A segunda questão é olhar do ponto de vista do lambido. Aquele dirigente que não tem competência, que se acha fraco e que procura nos lambidores um escudo para proteção das suas ideias fúteis para tentar convencer a sociedade de que ele é o melhor dirigente. Um dirigente sério, honesto e organizado, ele abre espaço para o escrutínio público, que são aqueles que lhe elegeram. Aqueles dirigentes fracos é que fogem do escrutínio público e se escondem nos lambibotistas. Agora vou em exemplos concretos. Aconteceu a questão agora há pouco tempo da marcha do povo no poder. O que é que o lambido fez?
colocou os lambidores a criarem uma ideia de que aquelas pessoas que estavam a marchar por um direito constitucional eram mal intencionadas e queriam fazer golpe de Estado. E os lambidores, por causa da fome, infelizmente, o meu amigo, o Dr. Fael, não quer apresentar nomes, mas nós conhecemos. Aliás, diga-se bem da verdade, um deles está aqui, ao nosso lado, que é o Mano Gil. É uma das pessoas que faz este papel de lambidor do sistema para trazer um pensamento contrário àquilo que a sociedade acha razoável. Portanto, esta história do culambismo não é nada mais, nada menos do que os maus dirigentes que procuram nos maus jovens a solução dos problemas ou a solução da falta de capacidade de ouvir a crítica e perceber a crítica como um fenômeno natural da democracia, que esta aqui é a questão fundamental, e começam a desinformar. Mas hoje as pessoas, felizmente, estão conscientes de que o culambismo é um mal a ser abatido, é um mal a ser combatido, é um mal a ser cancelado. Porque, repara, o grande problema do culambismo qual é que é? Primeiro desvirtua o Estado e as instituições. E depois torna os líderes, os lambidos neste caso, como pessoas desprezíveis e sem nenhuma credibilidade moral e intelectual. E mais do que isso, mancha a reputação deles próprios. E é uma coisa que a mim me entristece. Aliás, nem é me entristecer, é mesmo, sei lá, criar uma sensação horrível mesmo. É que alguém que defende uma posição que ele sabe que é errada, mas defende de tal forma e ainda tem a coragem de dizer, não, isso está certo. Mas quando sai daquele cenário onde ele está, tem a coragem de dizer, eu faço isto porque quero beber um vinho. O Fael não teve coragem de dizer quem é a tal pessoa. Mas é o Egídio Vaz, que faz um culambismo horrível de arrepiar. E os outros, e o meu amigo aqui, infelizmente, também está a pautar um pouco por essa linha. Que eu honestamente, eu acho que um jovem com o mínimo de formação, como a nossa, não pode pautar por esse tipo de comportamento. E nós não fazemos mal só aos nossos líderes. Não fazemos mal só às pessoas que nós lambemos. Nós fazemos mal a nós próprios. Porque nós nos tornamos pessoas nocivas à sociedade. E isto é mau quando nós jovens devemos ser um exemplo de um caráter, de uma abnegação, de uma entrega para com a sociedade, para com a pátria. Portanto, não podemos permitir que hajam pessoas que desvirtuam aquilo que nós conquistamos como democracia deste país para perpetuar, porque este aqui é o objetivo principal, perpetuar uma governação completamente arrebentada e esvaziada. Eu acredito, e é mesmo uma convicção pessoal, de que alguns líderes até não são maus. Nós começamos a inventar, por exemplo, quero dar um exemplo muito concreto. Quem começou a inventar a história de que ia fazer metro de superfície na cidade de Maputo não foram os presidentes dos municípios, foram os mesmos lambidores, culambistas, que começaram a introduzir isso na cabeça das pessoas e disseram aos dirigentes, prometam lá isso, vocês vão ganhar eleições. E os presidentes prometeram, e até hoje não vimos metro. Até o FITRAN, que é um procedimento um bocadinho mais simples, o FULTRAN, a linha transporte suspenso, que é muito mais simples que o metro, até hoje está na boca do Comiche. Não saiu da boca dele, nem sequer está no papel, está na boca dele. Por quê? Porque alguém disse, Sr. Presidente, diga lá que nós vamos fazer isso, vamos ganhar eleições. Portanto, esta forma de lamber exagerada é um bocadinho... E depois estas pessoas ganham o que ganham
mas depois nem têm um prazer de vir aqui à sociedade conversar conosco e discutir de igual forma, porque sabem que estão vazios, estão completamente errados. Muito bem. Ilustre Gil Aníbal, entendemos que um lambibota não tem uma opinião própria quando, portanto, o seu líder não concorde, ou seja, vai geralmente em consonância com aquilo que o seu líder coloca ou aquilo que decide, com vista a obter alguns ganhos. Até que certo ponto um lambibota pode contribuir para a democracia genuína de um país como o nosso? Bem, uma das ciências chamadas administração e gestão de recursos humanos classifica esse tipo de pessoal, naturalmente, em 3 categorias. Nem todos os lambibotas são como foram descritos aqui, não é? Eu fiz essa formação de administração de recursos humanos, entendo isso. Existem 3 tipos. O lambibota fraco que precisa de proteção. Esse é o menos incompetente, ou seja, é o mais incompetente da instituição, da empresa ou da organização social, ou pode ser de um partido político, mas ele, querendo estar ali, procura uma forma de aproximação de quem decide o poder para ter uma proteção. Existe aquele que se chama lambibota bajulador. Este, às vezes, é mais competente. O bajulador, o que precisa é elevar naturalmente, quer a imagem do líder, quer na questão política, na questão, estava a falar de partidos políticos, por exemplo, nas organizações da sociedade civil, ONGs, digamos assim, nas instituições, empresas, ou seja, onde há relações interpessoais. Então ele procura quem lidera, naturalmente, para fazer o eco daquilo que é a visão do líder. Então esse é um bajulador e naturalmente o bajulador nessa condição aproveita dessa aproximação com o líder para prejudicar até o outro lambibota mais inferior, porque ele não quer que fique no nível em que ele está em relação à liderança. Agora, existe outro lambibota ou culambista, digamos assim, mais eficiente, que é o mais inteligente, profissionalmente competente, etc., mas que faz esse tipo de serviço com uma perspectiva, naturalmente, ganhar algum proveito como prêmio, se for numa empresa, premiação a um cargo, se for uma instituição também, se for nas organizações da sociedade civil, também acaba liderando alguns projetos, acaba liderando algumas áreas. Se for nos partidos políticos, até acaba sendo promovido em certas categorias lá, cargos, quer ser assessor, porta-voz, etc. Mas uma série de benefícios que naturalmente esse tipo de indivíduos faz. Agora, esta categoria de 3 tipos de culambistas, o mais fraco, o intermédio eu chamo de bajulador, e este que é mais competente, naturalmente cria desconforto institucional. Quando eu falo de desconforto institucional, é que aí dispensa-se naturalmente tudo que são normas da instituição que regem esta componente de administração e recursos humanos, administração e gestão de recursos humanos de forma equitativa, de forma igualitária, de forma ética, de forma moral e profissionalmente aceite. Agora, isso acontece em todos os canais, em todos os espaços onde há relações interpessoais. Mesmo nas casas, existem lambibotas, irmãos, que lambem mesmo os seus irmãos para serem bem posicionados. Porque o objetivo principal desse tipo de figurino é aproximar-se a quem decide sobre si em certas e determinadas situações. Daí que aí em casa tem que perceber que esse é um fenômeno. Não só ocorre nas instituições, ocorre em todo lado onde há relações interpessoais, ou seja, onde há interação de pessoa em pessoa para qualquer benefício naturalmente ocorrer. Agora, em relação aos impactos numa nação democrática como Moçambique, o que acontece é que é aquilo que o Einstein disse, não é? A maior parte dessas pessoas acabam sendo idiotas, e como são muitas, com essas perspectivas,
e alcançam os poderes que nós estamos aqui a tentar discutir. Isso tem implicações: baixa qualidade democrática, baixa qualidade do debate, baixa visão da liderança, baixa várias coisas, porque quem fica nas tomadas de decisões desse tipo de situações são aqueles que correm com esse bastão de lambebota, que são naturalmente colocados à frente das coisas. E isso reduz naturalmente tudo que é um conjunto de qualidade, quer institucionais, do partido político, na ONG, na sociedade civil. Até fala-se mesmo para ingresso nessas organizações da sociedade civil, que há que lamber mesmo aos diretores executivos ou a quem gera um projeto qualquer. Então, não é questão do partido Frelimo, nem a Renamo, nem o MDM, nem os extraparlamentares que promovem esta situação. Não, é a cultura de uma nação, é a cultura do povo. Há povos que a sua cultura, o estilo de vida é mesmo este, que é moralmente condenável e que leva a um índice de desenvolvimento naturalmente negativo, porque para ter um índice de desenvolvimento positivo, tem que ter uma sociedade desenvolvida. Então, esta característica leva-nos a uma sociedade medíocre, e vamos desculpar, a sociedade moçambicana tem essas visões de não se qualificar naturalmente para coisas banais como esta, por exemplo, e como se dizia aqui, esses lambibotas acabam conseguindo naturalmente o que querem, não é? Em função das categorias desses lambibotas. Então, eu penso que para o nosso contexto, o que posso dizer é que quando gestores públicos optam por essas vias de serem culambidos e premiam os culambas, o que temos a dizer é que estão a violar naturalmente aquilo que nós chamamos de lei de probidade pública, porque lá estão descritas alguns deveres e proibições na ética pública e violam efetivamente esse todo um conjunto de deveres e direitos que foram naturalmente legislados em Moçambique. Então, não é questão da Frelimo, não é questão da Renamo, não é todos esses espaços públicos onde há interação de pessoas, existem lambebotas, existem bajuladores, existem culambistas. E há que congratular a Frelimo, não é? Na sua pessoa de secretário da CLIN, que fez menção a esta característica em sessão do Comitê Central, que condena naturalmente o lambipotismo em Moçambique como uma forma de alcançar quaisquer que sejam posições ou quaisquer que seja prêmio. Muito bem. Então, isso quer dizer que mesmo no seio da Frelimo, como se disse aqui que é o promotor do lambibotismo, isso não constitui verdade, porque as instâncias onde já o próprio presidente da CLIN é membro da comissão política, que é o órgão como um conselho de administração do partido, que tem decisões sérias. E ele é membro e veio a dizer naturalmente essa mensagem que é preciso combater o lambipotismo, intriguismo, infiltrações, etc. Então, isso é uma informação de que o lambipotismo deve mesmo ser erradicado em Moçambique, em quaisquer onde há relações interpessoais. Portanto, podemos classificar de forma rápida os lambibotas como assassinos da democracia? Eu diria que o problema não é o lambibota. É que o lambibota é um indivíduo que presta serviços a quem tem como pagar esses serviços. A quem consideraríamos assassino da democracia? Então, o que quer ser, de certa forma... Eu penso que os assassinos de democracia seriam aqueles que compram esses serviços do lambibota, porque se o lambibota não encontra o mercado para lamber, já não existe, desaparece. Não, o Gil está a afirmar aqui. Desaparece. Então, quem está a provar, quem está a promover... É o presidente da República, o Filipe Nunes, que contrata o serviço dos lambibotas. Eu não sei se... Contrata o serviço do Egídio Vaz, dele próprio. Eu não sei. E de outros, Julião Jarnaldo, os cumbanes, etc. Eu não sei. Ele é que é o assassino da democracia. Eu não tenho contrato eu estou fazendo uma pergunta. Eu não tenho contrato com o presidente da República. Eu estou fazendo uma pergunta. Se os outros têm contrato, eu não sei. Quem paga o Egídio Vaz? Eu não sei. Quem paga o destaque para vir aqui? Eu não sei. O lamber o chefe do Estado? Não sei. Ilustre Baltazar. E não existe naturalmente essas perspectivas dentro do Partido Frelimo. É por isso que nós condenamos
ao lambibutismo, porque isso coroa naturalmente a coesão do partido e do funcionamento normal das instituições. Muito bem, ilustre Baltazar, vamos passar a palavra. Os bons em detrimento desses lambibotas que acabam. Muito obrigado. Dr. Baltazar, a quem podemos considerar o assassino da democracia? É quem pratica o lambibotismo ou é quem solicita o lambibotismo? Eu penso que são os dois. Por quê? Porque eu, como disse na minha primeira intervenção, o que acontece aqui é aproveitar o ambiente do que o país vive de má governação, o ambiente em que o país vive de falta de recursos por causa da má governação, o ambiente que é criado. Portanto, aqui temos um que está ávido em ter recursos e não tem caráter, que é o tal lambidor, não tem caráter. Um lambidor não tem caráter. E conhecemos, graças a Deus, o meu colega aqui, Nhacuco, apontou os dedos das pessoas que eu não tive coragem de o fazer. Portanto, esses são assassinos e aquele que aceita. Porque se é líder, é líder ou é chefe? Primeira coisa, temos que definir isto. É líder ou é chefe? Pensamos que um chefe, um líder é uma pessoa que tem certas características que não precisa de andar atrás disso, mas só com o seu carisma, ele consegue liderar uma nação, consegue levar as coisas a bom porto. Enquanto um chefe é aquele que muitas vezes só quer impor as coisas e não tem conhecimento, não sabe muito bem daquilo que está a fazer. Então, os lambidores aproveitam-se disso para se oferecer os seus serviços ou até são procurados. Vou dizer uma coisa só que está a acontecer neste momento e que todos nós sabemos. O que está a acontecer com o Caifadine Manasse. Quem que recrutou esses lambidores todos que aparecem ali é Caifadine Manasse. Foi Caifadine Manasse como secretário, qualquer coisa da mobilização, propaganda do Partido Frelimo, antes de ser posto de fora. Porque hoje eu gostaria de encontrar o mesmo Caifadine Manasse e lhe perguntar se o trabalho que foi fazendo sujo ao longo do tempo, o que é que lhe valeu de especial? Ainda não se conhece qual é o futuro, o definitivo deste senhor, mas este senhor merece aquilo que ele está a passar. Agora, tem os seguidores. Esses seguidores, tarde ou cedo, vão seguir aquele caminho de Caifadine Manasse. Isso estou a dizer aqui neste programa, não sei se terei mais tempo de vida para voltar a dizer a mesma coisa, porque hão de seguir pelo caminho, são incompetentes, não têm competência nenhuma para aquilo que fazem no seu trabalho e, diferentemente do que o Gil estava a dizer, não há nenhum lambista aqui que tem competência, são todos incompetentes, são todos pessoas que andam simplesmente à busca de benefícios e benesses em tudo quanto é setor. Se um dia o Partido Frelimo perder o poder e aparecer um outro partido a liderar, esses culambistas hão de ir vender os seus serviços nesse novo partido que está a governar porque perderam caráter. Então, está instalado o lambibotismo como um serviço a ser prestado. Há uma frase que disse um empresário português, infelizmente falecido. Ele disse: na vida tudo se compra e tudo se vende, menos o caráter. Essas pessoas já venderam o seu caráter. Muito bem. Ilustre Nhacuco, tendo em conta que a democracia é um bem de benefício da nação e os lambibotas podem ser tidos como o inimigo da democracia, o que é que se pode fazer para que estes mesmos lambibotas possam ser enquadrados no desenvolvimento da democracia? Ou que sanção pode ser aplicada, tendo em conta que estão contra um bem da nação? Bom, obrigado mais uma vez. Deixa-me primeiro só fazer aqui a ponte a algo que o Gil disse, que eu acho que até chega a ser ofensivo quando o Gil diz que o povo moçambicano é culambista. Ele não está autorizado a dizer isso. Nós, enquanto sociedade, não somos culambistas. Nós não somos pessoas sem integridade. Os culambistas estão identificados, são conhecidos e sabemos o que eles fazem para poder merecer chegar a este título de culambistas. Ele sabe que está aqui que ele é um culambista. Ele não pode e não tem o direito de dizer que o povo moçambicano, a sociedade moçambicana vive disto. A sociedade moçambicana não vive disto. Não se pode vir à televisão abusar
da pobreza do povo moçambicano para instituir o lambibotismo como uma forma de ser e de estar nesta sociedade. Não se pode fazer isso. Isto é grave. Quando queremos institucionalizar o lambibotismo como uma forma de ser e de estar, isto é grave, porque o lambibotismo precisa de ser corrido, combatido. Então não podemos, este discurso do Gil, honestamente, até causa nojo de verdade. Não se pode fazer isto. Se são O conhecidos culambismo conforme diz, é uma forma de ser e de estar do partido que governa este país há quase 50 anos. O culambismo é uma forma de proteger as lideranças incompetentes do partido que governa este país há quase 50 anos. E esta sempre foi a abordagem. Houve culambismo no tempo de Joaquim Chissano, houve culambismo no tempo do Guebuza e há culambismo no tempo de Nhus. Quem instituiu o G40, que andavam em todas as televisões deste país a desinformar, inclusive a mentir descaradamente em televisão pública. Nós temos a coragem de dizer televisão pública, mas em qualquer parte do mundo, sério, aquela televisão teria sido banida há muito tempo, porque de público não tem nada. Mentir desvergonhadamente, mentir, trazer informações infundadas, irreais e alimentar o povo moçambicano de falácias e mentiras. Isto é um culambismo sério, isto destrói qualquer democracia. O povo moçambicano não merece isso. Houve culambismo no tempo de Joaquim Chissano, houve no tempo de Guebuza e há agora. Então não se pode pensar, a Frelimo não pode institucionalizar o culambismo e achar que isto é uma coisa natural e o Gil não pode vir aqui insultar o povo moçambicano. conhecidos, conforme diz... Não se pode fazer isto. Se são conhecidos, conforme diz, que medidas devem ser tomadas, tendo em conta que é um bem comum a democracia no nosso país? O que estamos a dizer é que a democracia em Moçambique, ela não pode ser avaliada com base nestas figuras, porque essas figuras desvirtuam, estas figuras descredibilizam a sociedade. Nós temos uma democracia que ainda está em construção. Temos uma democracia que precisa de ganhar confiança de todas as partes, quer da sociedade civil, quer dos partidos políticos. E estes culambistas criam conflitos dentro desta democracia. O Gil vem aqui dizer que o secretário da CLIN, o Faustino, diz que não sei o que do culambismo, vamos combater. Qual combater? Um culambismo enraizado na Frelimo? Um culambismo enraizado na Frelimo? Que combater? O nepotismo está enraizado, o amiguismo está enraizado. Olha, vamos lá ser honestos. Gil, vamos ser honestos. A mulher do Faustino hoje, se não fosse por ser mulher do Faustino, não seria ministra. Depois de vermos aqueles livros com a pouca vergonha. Não seria ministra. Não seria ministra aquela senhora num país sério que não precisasse de culambismo. Mas porque na Frelimo reside o culambismo, reside o amiguismo, reside o nepotismo, aquela senhora é ministra. Um livro com a promiscuidade que aquela senhora permitiu que trouxessem para a nossa sociedade. Aquela senhora hoje não seria ministra. Ela própria teria vergonha de ser ministra da Educação depois daquilo que vimos nos livros do ensino primário. Onde é que está a tal luta pelo amiguismo, pelo nepotismo e pelo culambismo? Quando ele, como marido, permite que a esposa permite que se publique nos livros do ensino primário absurdos daqueles, descontextualizações e até absurdos totais e completos. O que o Frelimo fez? Promoção horizontal. Tirou de um ministério para o outro. Muito bem. Vamos deixar de brincadeiras. O que eu quero dizer, meu caro amigo, é que não se vai combater o culambismo com os dirigentes da Frelimo, tal como eles são. Qualquer dirigente fraco não permite a crítica e cria estas formas de combate político que não dignificam a sociedade moçambicana. É isto que nós temos que perceber. E o culambismo não vai terminar enquanto tivermos dirigentes com este caráter, com esta natureza e partidos que pretendem se perpetuar no poder com este tipo de caráter. Uma coisa importante, mesmo só para fechar, se nós queremos uma democracia plena, nós temos que ir ao escrutínio popular. O que é escrutínio popular?
É o povo que critica os dirigentes por aquilo que fazem. Não é aparecer um culambista a dizer sim, o dirigente está certo. Quer dizer, numa sociedade é um culambista que vai dizer que o dirigente está certo? Ou é o povo que sente na pele, dia após dia, as más políticas de governação de um ou outro dirigente, seja ele de nível central, de nível municipal, de nível autárquico. Aqui onde nós estamos, em plena 24 de julho, estacionei ali a minha jubiraca, o meu carrito ali em frente de um buraco, em cima de um buraco, porque a 24 de julho está completamente arrebentada. Aqui em frente ao Ministério do Interior. E há pessoas que dizem, não, Sr. Presidente, está a governar bem. Quer dizer, onde é que nós vamos assim? Muito bem. Ilustre Gil,